Agora, governador, o senhor tocou num ponto muito importante nessa formação do ensino médio, que são cursos profissionalizantes para focar nas vocações do Piauí. Quais são as vocações econômicas do Piauí? Perfeito. Eu até tinha essa preocupação, Luiz, e coloquei numa palestra que fizemos, que é intitulada Diretrizes de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do Piauí, exatamente para apresentar a visão do governo. Claro que o governo é passageiro, mas ele tem por obrigação apresentar a sua visão de longo prazo. Porque o governo tem um papel de liderar, de certa forma, a sociedade para uma direção. Quando há uma confiança da sociedade no governo e o governo aponta uma direção, todos os agentes sociais e econômicos tendem a caminhar naquela direção. Então, um exercício importante é dizer para a nossa sociedade e para fora do Piauí, que o Piauí tem vantagem competitiva ou vantagem comparativa? Quais são essas áreas que há algum diferencial natural, estrutural ou institucional que nos coloca numa posição vantajosa naquele segmento? Então, nós fizemos esse documento e eu poderia aqui citar algumas dessas áreas, tanto do presente como de uma visão de futuro. Então, hoje, no presente, Piauí é um estado eminentemente agrícola. Então, a agricultura familiar e o agronegócio são vocações do nosso estado. E nós estamos vivendo, por exemplo, na área do agronegócio, uma situação semelhante à que o Centro-Oeste viveu há 20 anos atrás. O fenômeno agora já cresceu a produção de grãos, o fenômeno da agroindustrialização e da irrigação, que aumenta a produtividade enormemente na mesma área. Então, essa é uma vocação do estado do Piauí. Essa fronteira agrícola expandindo. Exato. Eu costumo dizer que é o caçula da agropecuária do Brasil. Então, portanto, tem muita oportunidade. Eu sei que seu público aqui é seleto, eu já aproveito para divulgar esse potencial do Piauí, sobretudo na agroindústria, parque de frigoríficos, usinas de biocombustíveis, indústrias de algodão, só para citar alguns exemplos do que já está acontecendo no estado. Outra área que é uma vocação do Piauí é a área de energia limpa. Piauí, para você ter uma ideia, Luiz Felipe, ele produz 7 gigawatts de energia e só consome 1 gigawatt. Então, ele produz 7 vezes o que consome. É um exportador de energia limpa. O que nós queremos agora? Que essa energia, ao invés de ser exportada para o sudeste do Brasil, por exemplo, ela sirva para industrializar o estado nesse novo paradigma da indústria verde, da indústria digital, da neoindustrialização, que inclusive é um pilar do programa Nova Indústria Brasil, conduzida pelo ministro Alckmin, vice-presidente da República. Então, nós queremos levar data centers, hidrogênio verde, siderurgia verde para o estado do Piauí, dado que nós já temos essa vantagem competitiva natural. Somos um exportador de energia limpa. E dos 27 estados, o estado que tem a matriz elétrica mais limpa é o Piauí, com 99,75%, dados públicos do próprio setor elétrico brasileiro. Então, não tem dúvida, é uma vocação do estado do Piauí e já é na área de geração. Nós queremos agora que o consumo de energia verde para industrializar o nosso estado, que não é industrializado, e daí é um dos problemas econômicos que nós carregamos há décadas, vem dessa pouca industrialização do estado do Piauí, que nós estamos buscando remediar. Outra área que desponta é a mineração. O estado do Piauí era um dos estados menos pesquisados do ponto de vista mineral e agora se descobriu uma grande fronteira do mineral de ferro, do minério de ferro. Então, inclusive, já exportando através do porto do Pecém, no Ceará, mas em breve essa exportação será pelo porto do Piauí. E como ela é no norte do estado, talvez seja uma mina competitiva mais do que as outras, dado que ela está próximo da logística, né? Então, próximo do mar, isso é uma vantagem competitiva. E uma área que para nós é muito cara, que talvez a área que o governo está apostando mais, é economia digital. Então, toda essa formação da juventude, e que agora nós vamos para o ensino superior. Inclusive, nós estamos em conversas avançadas para levar, por exemplo, o IMPATEC, que tem no Rio de Janeiro, levar para o Nordeste, em Teresina, no Piauí. Queremos, em breve, estar anunciando isso. Na verdade, já estou dando um spoiler aqui para você. Mas não só o IMPATEC, a nossa universidade estadual, a nossa universidade federal, o nosso Instituto Federal, as universidades privadas, faculdades privadas, todas nessa direção da área de tecnologia da informação, de formação do ecossistema de startups, vários, descentralizados, não apenas um polo, mas vários polos, começando, obviamente, pelas maiores cidades, Teresina e Parnaíba. E como o principal diferencial desta indústria 4.0, dessa indústria digital, é a formação humana, nessa era do conhecimento que nós estamos,
eu acho que a gente tem essa vantagem competitiva, dado que há esse esforço do governo para poder formar os jovens de maneira melhor nas disciplinas básicas e entrando fortemente nessa área tecnológica. Então, nós teremos muita mão de obra qualificada para a economia digital. Inclusive, recentemente recebemos uma notícia fantástica, Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Eu fiz a Olimpíada, na época a escola pública nem participava da Olimpíada. Agora nós temos a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. O Piauí foi quem teve o maior número de medalhas de ouro dos 27 estados do Brasil, superando inclusive estados muito mais populosos, como São Paulo, como o Ceará. Tivemos 7 medalhas de ouro. Então, isso é um exemplo de como essa formação está repercutindo na escola pública do Piauí, e isso, em pouco tempo, vai repercutir na qualidade da nossa mão de obra. E pode nascer um Porto Digital versão Piauí também, né? Nossa ideia, o Porto Digital é um exemplo para nós, sem dúvida, o que aconteceu no Recife, mas eu, deixando a modéstia de lado, a gente quer fazer algo ainda maior e ainda mais descentralizado. Porque o que a gente percebe é que no processo de inovação, Luiz Felipe, quanto mais for descentralizado, mais chance da descoberta de talentos. Então, claro que é importante você criar os ecossistemas de inovação centralizados, mas tem que ser vários, em várias regiões do estado. Então, a nossa unidade de inovação, que a gente está chamando, é a própria escola. A gente fez, inclusive, uma competição de tecnologia chamada Seducaton, Seduc de Secretaria de Educação, e é um hackathon de tecnologia nas escolas. O prêmio é um intercâmbio educacional com esses alunos indo para a Coreia do Sul, para os Estados Unidos, como já foram, agora vamos levar para a China, vamos levar para Singapura. Os alunos das escolas públicas, a partir de uma competição de tecnologia, com formação de startups para resolver problemas da sociedade ou do próprio governo. E depois, agora, fazemos a conexão deles com os empresários. Fizemos agora o Seducaton Connect, exatamente para pegar as melhores ideias que foram aperfeiçoadas no exterior, para ver se tem alguma viabilidade econômica real, aproximando ele de investidores anjos que podem exatamente apoiar essas ideias. Então, processo de inovação, a gente acredita que a base vai ser a escola do ensino médio e as faculdades públicas e privadas. Governador, então já aprendemos que o Piauí está numa frente de retomar a educação de qualidade, aprendemos as vocações econômicas do Piauí, e aí vem um ponto que me chama muita atenção, né? Você foi secretário da Fazenda e essa experiência na Fazenda provavelmente trouxe uma experiência muito importante para o governador, para a sua postura como governador do Estado, que é o equilíbrio das contas públicas, as finanças públicas bem equilibradas, para que possa justamente realizar políticas públicas inovadoras. Conta como é que foi o seu esforço inicial agora para colocar as contas em ordem, para que o Piauí possa ter políticas públicas baseadas não só em dado e evidência, mas evidente em responsabilidade fiscal. Olha, de fato você contou uma parte importante da minha história pública, que foi 8 anos como secretário de Fazenda do Estado do Piauí. E eu servi ao governo Wellington Dias, que hoje é ministro, e à época ele me deu relativa, ou quase que total autonomia. Realmente era um prestígio que eu tinha dado por ele, porque ele também entendia a importância do equilíbrio fiscal. E olha que nós passamos por momentos difíceis. Pandemia, o governo federal adversário, e que de fato, por muitas vezes, atropelou o Pacto Federativo, então isso gerou dificuldades para os estados e municípios de forma geral. Então a gente aprendeu na dor, digamos assim. E isso foi muito importante, a força que nos foi dada. E claro que como governador, eu já levei na minha bagagem essa experiência, essa expertise em finanças públicas estaduais, pelo menos. Presidi o Concefaz por 4 anos, então eu tive uma visão até comparativa em relação aos outros estados, o que me ajudou muito. E para mim isso é uma premissa. Equilíbrio das contas públicas, responsabilidade fiscal, isso não é e nem deveria ser bandeira de esquerda ou de direita, de liberal ou de conservador. Porque eu só tenho recurso para fazer política pública se eu tiver com as finanças equilibradas. O que eu vou fazer com o recurso fruto desse equilíbrio é o que pode diferenciar a ideologia de cada um. Se eu vou de fato priorizar os mais pobres, obviamente que isso é uma bandeira muito cara para o meu campo político, por exemplo, de centro-esquerda. Então, é o que você vai fazer com a política pública que pode definir, de certa forma, a sua posição. Mas o equilíbrio das contas públicas é uma premissa para qualquer governo. Claro que governo municipal e governo estadual, Luiz Felipe,
as finanças são organizadas basicamente receita e despesa. Você não trabalha com macroeconomia. Então, você tem que gastar menos do que o que ganha, obrigatoriamente, senão você vai atrasar fornecedores e até mesmo o salário dos servidores públicos, se houver o desequilíbrio. Essa é a consequência de um desequilíbrio para um município ou para um estado, porque ele não emite moeda, não emite título, ele não mexe com, digamos assim, o mercado financeiro propriamente. O endividamento que tem, normalmente, para o estado do Piauí não tem dívida com a União, mas de vez em quando obtém uma operação de crédito com o setor bancário. Mas isso não chega a 8% do PIB do Piauí. No caso da União, é 80% do PIB. Outros países chegam a mais de 100% do PIB. Então, essa variável macroeconômica é importante. Mas também, no caso da União, o sinal de equilíbrio das contas públicas é fundamental, inclusive, para fazer a rolagem da dívida a valores menores, para controlar a inflação, que é importantíssimo para o povo em geral, para você ter a política cambial adequada e tudo mais. Então, a minha visão ela é nessa direção, de que a gente tem que ter o equilíbrio fiscal como premissa de qualquer governo que queira ser bem-sucedido em qualquer que seja a política pública que seja prioritária daquele governante que foi eleito pelo povo com uma agenda que foi discutida nas urnas e precisa ser implementada conforme foi discutida nas urnas. E quais foram as medidas importantes que o senhor teve que tomar para fazer com que esse equilíbrio fiscal começasse a ditar as boas políticas públicas? Olha, nós tivemos um momento que fizemos a reforma da Previdência, por exemplo, o governo federal aprovou e os estados, acredito que praticamente todos, um ou outro não aprovou, nós aprovamos a reforma da Previdência, uma reforma que é politicamente antipática, a sociedade reclama e reclama com razão, porque se quer ter os direitos garantidos, mas às vezes você tem que tomar decisões difíceis para poder garantir esse equilíbrio, para ter, digamos assim, dos males o menor. Porque um desequilíbrio das contas vai prejudicar 100% da sociedade que depende do Estado funcionando adequadamente.